Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Leitura geral, mesa real, tá? Para o signo de Leão. São energias aí para o mês de novembro, que também podem ressoar aí para os próximos 3 meses. Essa é uma leitura intuitiva canalizada, tá? Alguns aspectos aí para o seu mês de novembro. Posso trazer alguma coisa que ressoe, que você venha trazendo aí dos meses anteriores, tá? Uma continuidade da sua energia, tá bom, Leão? Lembrando, tá? É uma leitura coletiva, geral, tá? Pode ser que não ressoe com você e tá tudo certo, solta pro universo. Se ressoar com você de alguma forma, faz a sua contribuição com o canal, tá? Curta, comente, compartilha aí. Eu sou Kelly, tá? Sou formada em terapia holística, tá? Também trabalho com reiki, produzo aí mapas astrais, trabalho com numerologia, tá bom? Aqui também pode ressoar para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? Na casa de Leão. Lembrando que posso falar de aspectos e situações, momentos aí, acontecimentos de presente, passado e futuro, tá? Me perdoem aí pelo barulho. Tem hora que a rua fica movimentada. Lembrando que o oposto complementar de vocês é Aquário, tá? Já tá disponível aí no canal a leitura geral do mês de novembro de Aquário, tá? Tem a responsabilidade e discernimento, tá? É importante isso. Para leituras gerais aí, particulares aí, na sua energia, o meu WhatsApp e também aí mapas astrais, numerologia, caso você deseje. É importante a gente ter noção aí, ajuda muito, né, pra gente compreender aí alguns aspectos da nossa vida aí, tá? O mapa astral, numerologia aí, o seu ano pessoal, né? Entender aí os seus karmas, o seu destino, o seu caminho, é muito importante, tá bom? Então vamos lá, leitura geral, intuitiva e canalizada para vocês, tá? Signo de Leão, signo de fogo. Vamos ver as energias, o que a espiritualidade traz para você no mês de novembro, tá? Esse é um tarô celta. Vamos trazer energias aí no seu campo familiar, afetivo, romântico, na sua área de trabalho e também no seu campo espiritual. Como é uma leitura geral, uma mesa real que abrange vários aspectos da sua vida aqui, várias áreas da sua vida, eu separo, tá? Então, eu vou ver primeiro o aspecto de trabalho e aí depois eu vou vendo os demais, tá bom? Bom, já caiu 2 energias para mim aqui. A temperança, tá? A energia de Sagitário aqui. E 8 de paus. No fundo do deck, eu tenho a lua, tá? E o que a espiritualidade ela vem falar aqui? A carta da temperança fala sobre agora em novembro, tá?
Essa leitura ainda chega para você no finalzinho, nos últimos dias. Hoje é dia 29 de outubro, né? Nós ainda temos mais 2 dias, né? Para o mês de outubro acabar, tá? Então, essa leitura ainda chega para você no mês de outubro. Aqui a carta da temperança fala de um momento agora, em novembro, de calmaria, tá? De mais tranquilidade, tá? Aqui a espiritualidade tá falando para mim que a carta da temperança na sua área de trabalho, mais o 8 de paus aqui, tá falando muito de uma rapidez, tá? Uma rapidez, um movimento rápido aqui, uma certa aceleração aí, tá? Uma comunicação, um movimento aí que pode acontecer de forma rápida, porque aqui a temperança, né, que é a energia de Sagitário, que também é um signo do elemento fogo, fala sobre você buscar calma, né? Buscar calma aqui num processo que você tende a querer que aconteça de forma rápida, tá? Aqui é como se você quisesse que alguma coisa no trabalho acelerasse aqui. Aqui o que a espiritualidade ela tá trazendo para mim é que existe aqui um movimento, tá? De coisas que estão lá na frente, tá? De coisas que estão lá na frente, coisas que estão se movendo, tá? Que estão anunciando aqui uma mudança que ela vai acontecer logo, tá? Aqui, porque a temperança é a carta da espiritualidade. O que me traz muito aqui? É o espiritual aqui, entendeu? É o espiritual aqui acelerando um processo, tá? Acelerando um processo, fazendo um movimento aí de acelerar um processo. Algo que vai trazer cura para você, que vai trazer reequilíbrio para você. Aqui existe uma transformação radical aqui, tá? Esse processo que acontece de forma rápida traz para vocês de Leão uma transformação radical. É como se vocês viessem, né? É como se vocês viessem depois de uma torre, né? A torre chamando vocês para uma mudança, para uma transformação, tá? E a temperança é o anúncio de uma transformação, é o anúncio de um processo, né?
depois de um período de moderação, depois de um período de paciência, depois de um período de tentar reconciliar os opostos e tentar encontrar o caminho do meio aqui, tentar encontrar encontrar o meio termo, entendeu? Depois de tentar aqui conciliar aqui, tá? Forças que de uma certa forma o que eu quero falar com conciliar? É quando você tenta, Leão, aqui, harmonizar forças que te puxam para trás e forças que fazem você, que te puxam para frente, tá? Você também tentando aqui conciliar situações dentro do seu interno, tá? Energias que acontecem, energias diferentes que acontecem dentro do seu interno, tentando conciliar o seu consciente, o seu modo racional, o seu inconsciente, o seu lado emocional, tá? É aqui você tentando aqui conciliar essas energias. Depois desse processo, aqui há um movimento rápido aqui, tá? Porque alguém aqui passa por uma cura no aspecto aí de trabalho, então existe aqui uma adaptação, tá? Existe uma nova realidade que vocês precisaram enfrentar aqui, tá? E vocês passam a conseguir integrar aqui as experiências passadas, as experiências vividas aqui, tá? Aqui existe uma transformação pessoal, tá? Existe aqui uma transformação pessoal no ambiente de trabalho, mas é uma transformação de algum aspecto negativo, de alguma situação negativa no trabalho, você precisando se adaptar e conseguindo sair de um período difícil aqui, tá? Conseguindo encontrar um equilíbrio aqui, tá? Aqui você você aqui em novembro, você alcança, Leão, você alcança uma transformação no seu profissional, e isso traz para você sim uma cura financeira aqui para você, tá? Então tem um movimento rápido aqui da espiritualidade, tá? Tem um movimento rápido aqui da espiritualidade, tem uma comunicação, uma aceleração aqui, tá? Rápida da espiritualidade aqui, anunciando para vocês aí mudanças que estão chegando no seu âmbito profissional. Aqui a espiritualidade, ela diz para você manter o foco, que esse período difícil aqui, algumas pessoas passando por dificuldades, tá? Alguns leoninos passando por dificuldades financeiras aqui, tá? A espiritualidade aqui, ela está pedindo aqui para que você mantenha o foco, tá? Mantenha-se firme, mantenha-se focado, tá? Porque existe aqui em novembro, chegará para vocês oportunidades,
tá? E essas oportunidades, elas vêm de maneira rápida. A necessidade de você se manter ainda num modo de adaptação, no modo adaptável, adapte aí a sua realidade, essas novas oportunidades que elas irão surgir, tá? É como se a espiritualidade dissesse assim, é assim que eu compreendo, é assim que eu consigo ouvir. Novas oportunidades estarão surgindo para você. Se mantenha aberta ou aberto a essas oportunidades, Leão, que chegarão para você, tá? Tem uma situação no campo financeiro de vocês, porque existe vocês. A carta da temperança fala sobre isso, tá? Porque se vocês conseguirem enxergar aqui, eu não sei se dá para visualizar, ela está com a mão na água e aqui numa mão tem água e na outra mão tem fogo. Aqui é você transformando o negativo em positivo, tá? É você limpando um aspecto, mas para isso você precisa deixar aí, você estar aberto aí a essas mudanças, tá? Então a espiritualidade, ela está falando que notícias chegarão para vocês, tá? Muito rápido, coisas chegarão para vocês muito rápido. Existe uma comunicação do espiritual, tá? Porque alguns de vocês buscam essa comunicação diante do espiritual e será ele que vai trazer para vocês essa comunicação, tá? Mostrando para vocês, anunciando para vocês uma mudança na sua situação financeira de trabalho. Alguns de vocês precisaram agora no mês que estamos finalizando de outubro se adaptar a uma nova realidade, tá? E às vezes a gente é pego de surpresa, porque a espiritualidade me mostra aqui que essa realidade, ela veio de forma, por mais que você, no seu inconsciente, já conseguisse sentir que algo estaria sendo modificado, algo estaria acontecendo, mesmo assim algo ainda te pegou, ainda te impactou, tá? Então, novas oportunidades financeiras, tá? Oportunidades financeiras aqui, tá? Então, há o surgimento de um dinheiro aí, tá? Que vai trazer uma mudança na realidade de vocês. Há uma mudança na profissão de vocês aí, tá? Tem uma mudança também de aspecto pessoal de vocês aí, tá? Uma transformação aí, porque aqui muitos de vocês estavam com o emocional um pouco abalado, tá? Com o que estava acontecendo, tá? Então aqui é sobre superação, tá? Superação. Aqui é como se vocês sentissem que tivessem acontecendo na vida de vocês um atraso nos acontecimentos, tá? E aí, agora novembro, ele vem marcando um início, tá? Ele vem marcando um início, tá? De algo que você estava querendo há muito tempo, tá? Algo que você estava querendo há muito tempo. Algo que você almejava há muito tempo, tá? Então, assim, alguns de vocês têm um período aqui. Alguns de vocês vão fazer uma viagem, tá? E essa viagem marcará muito vocês. Existe aqui um movimento nesse sentido de vocês se
viajando, também marca por uma mudança de lugar, tá? Então aqui entendam aqui que a espiritualidade ela está fazendo um movimento para vocês aqui, tá? Então algo chega no campo profissional de vocês de forma rápida, tá? De forma muito rápida. Deixa eu ver com o tarô egípcio aqui. Essa espiritualidade agrega, né, mais alguma informação aqui no campo profissional, material de vocês aqui, tá? Deixa eu ver o que mais que a espiritualidade fala dessa mudança rápida aqui. Duas energias. O triunfo. Olha, você saindo vitorioso aí desse momento. E nós temos aqui o arrependimento, ele caiu invertido, tá? No fundo do deck, a especulação sobre o que? O que é esse arrependimento aqui? Fala sobre esse arrependimento. A esperança. A esperança, a consumação, a paixão, a temperança novamente. O acaso, o banimento, aqui a carta do triunfo, ela é marcada por uma energia de vitória, tá? É marcada por uma aqui fala sobre o guerreiro, tá? Aqui é sobre o guerreiro aprender a usar a espada, tá? E o báculo que ele tá segurando aqui é um báculo, é como se fosse, parece é um instrumento de poder aqui, como um cajado, sabe? Como um cetro, tá? Usar a espada e o cetro aqui, tá? Vamos por assim. Você alcançando vitória, tá? Alcançando uma grande vitória. Imagino que todo esse processo seu de dificuldades aí, tá? De adaptação que você vem enfrentando, aqui nós temos a energia do Ás de espadas, como nós também temos a energia do carro. Então existe aqui o movimento de um início, de um novo início aqui para vocês, tá? Que representa aqui vocês tendo vitória sobre uma batalha,
tá? Vocês alcançando uma vitória, tá? Através de uma batalha, tá? É um movimento aqui, tá? Porque a energia que traz aqui da carta ao carro, porque nós temos o número 7 aqui, que é o carro, é um movimento, traz a energia do arquétipo do cavalo. O cavalo, ele é mensageiro e ele faz um movimento de trazer a mensagem sobre uma conquista, tá? Aqui sugere para mim, aqui é como se eu visse aqui, vocês alcançando sucesso. É como se vocês precisassem trabalhar duas energias aqui. Essa aqui são duas energias que vocês estão vendo que elas estão com o rosto virado uma para outra. É como se fosse, aqui são opostos. Aí eu vou trazendo uma simbologia para vocês ficar mais fácil. É como se fosse o bem e o mal, o negro e o branco, tá? Vamos simbolizar como cores, tá? O branco simboliza o bem, o negro simbolizando o mal aqui. Aqui representa, tá? Representa aqui uma jornada que está se buscando sucesso sobre algo. Mas aqui fala a espada e o cetro, traz uma questão de você sobre enfrentar e dominar, tá? A espada fala sobre você enfrentar. O cetro me traz a questão de domínio, enfrentar essas forças opostas aí, tá? Traduz aí para o seu ambiente financeiro, trabalho, tá? É você alcançando vitória. Por mais que pareça que o seu momento seja negativo, aqui é a conquista, tá? É a conquista após uma luta. É como se eu compreendo que é como se você precisasse desembainhar a tua espada, tá? É como se você precisasse desembainhar a sua espada e lutar sobre algo que tenta te puxar para trás, tá? Esse te puxar para trás é essa energia negativa que eu sinto aqui. Então é você desembainhando a tua espada aqui e com o cetro aqui, você despertando o teu poder de conquista, de renovação, tá? É você transformando algo ruim em algo bom aqui, tá? Aqui tem um equilíbrio aqui, né? Tem um equilíbrio depois desse processo aqui. Existe um equilíbrio. A carta da esperança aqui me fala sobre o equilíbrio, porque no tarô egípcio, a carta da esperança, ela traz uma mulher aqui,
segurando 2 jarros, entendeu? Segurando 2 jarros aqui, como se... e despejando, né? Essas águas. É sobre equilíbrio, é sobre fé, sabe? É sobre se manter confiante, tá? Aqui a espiritualidade está me falando sobre a carta do arrependimento aqui, invertido. Quando ela cai aqui invertida, me trouxe aqui Eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhos, tá? Paciência comigo aqui. Eu sou sagitariana, tenho o hábito de querer tudo bem explicadinho. Mania, né? Mas enfim, gosto de trazer uma profundidade aqui sobre as coisas. O arrependimento aqui invertido fala para mim aqui sobre você ter um aqui o bem e o mal aqui que a espiritualidade tá falando para mim, que é algo interno seu, é sobre você ficar se auto-julgando, tá? É sobre você fazer um auto-julgamento muito severo com você. É como se você se autopunisse, tá? Se autopunisse aqui. É como se você se autopunisse por você ter tido informações aqui sobre o que isso estaria acontecendo e de você, de uma certa forma, negou uma responsabilidade aí, tá? Existe aqui um auto-julgamento aqui que você está fazendo para você, uma autocrítica que você está fazendo para você, diante de você enxergando que você se negligenciou sobre algum aspecto. Sabe quando a gente foge de algum confronto porque a gente quer se manter num aspecto de proteção? Então aqui alguém fugiu de um confronto que precisaria acontecer. Então eu vejo aqui a espiritualidade restaurando sim alguma coisa aqui, mudando uma situação, te trazendo dentro do seu âmbito profissional, financeiro aqui e pessoal aqui, uma mudança aqui, a oportunidades, mas a partir do momento que você enxerga que você precisa mudar um aspecto interno aqui, sobre uma luta que acontece internamente de você, sobre um auto-julgamento que você faz de si. Alguém se auto-julgando excessivamente, mas por que eu não fiz isso antes? Isso é culpa minha e não sei o que. Alguém sendo muito duro consigo mesmo. Aqui a espiritualidade pede para que você abandone isso. Inverta aqui essas polaridades positivas e negativas. Então, inverta essa polaridade negativa em positiva para que você não se cobre tanto, para que você consiga alcançar essa... Perdão aqui, gente, eu tava abrindo o portão aqui. Para que você consiga alcançar esse triunfo aqui. Porque tá chegando novas oportunidades. Mas você precisa abraçar essas novas oportunidades. Aqui você necessita alcançar... É como se você precisasse
Por isso que eu falei que tinha uma cura aqui. Porque alguém se perdoando, tá? Existe alguém aqui se perdoando de uma culpa, de um excesso de culpa aqui, tá? Então, assim, as novas oportunidades que vão vir para a vida de vocês, é necessário aqui o reconhecimento aqui de que você se colocou numa exigência demais aqui, tá? A espiritualidade falando que você sai de uma situação difícil, você vai conseguir transmutar essas energias a partir do reconhecimento aqui de que você está se autocobrando demais aqui, tá? Então tem aqui uma autocobrança, né? A carta da esperança, ela potencializa aqui que você se mantenha otimista acima de tudo, que você venha a manter a sua fé aqui, porque aqui é a necessidade de manter a fé, o otimismo aqui, que as coisas vão mudar. Aqui a espiritualidade anunciando um período equilibrado aqui, tá? Para vocês. Bom, vamos ver o aspecto espiritual aqui, tá? Espiritual. Melhor, vamos trazer aqui o aspecto de relacionamento, seja familiar, relacionamento amoroso, depois a gente vê o espiritual. E depois eu trago uma energia geral em todos os aspectos aqui, tá? Campo amoroso, relações, leão, signo de leão. Saiu o 7 de copas invertido. Sete de copas invertido. Aqui são 7 taças, tá? As taças simbolizam sentimentos. Então, dentro dessas 7 taças aqui, estamos falando do emocional mesmo de vocês, né? As áreas de relacionamentos aqui. Dentro dessas taças existem 7 sentimentos aqui, como alegria, raiva, descontentamento, tá? Cai aqui no invertido aqui. Mais uma energia, por favor. Eu vejo aqui alguém com dificuldade aqui em lidar aqui com as emoções, tá? Pajem de copas. Mais uma, por favor. 6 de pentáculos. Aqui alguém tá precisando trabalhar a energia do dar e receber. Alguém aqui precisando lidar com as suas emoções, tá? Alguém aqui precisando lidar com as emoções aqui, alguém negligenciando aqui as suas emoções, tá? Alguém aqui precisando buscar clareza aqui
Tem alguém aqui com... Aqui existem influências energéticas aqui, tá? Que precisam ser limpas, transformadas aqui, tá? Carta do Mago, a carta do Sol, 3 de Copas. Aqui tem energias aqui que precisam ser transformadas. Clarificadas aqui. O Sol, ele limpa, né? O Sol traz uma energia de limpeza, de liberdade. Tem alguém aqui precisando se libertar de alguns sentimentos aqui. Porque logo em seguida nós temos um Pajem de Copas, né? Que anuncia para novembro uma limpeza desses sentimentos aqui, tá? O pajem, ele segura uma taça e um peixe na mão, né? Ele está dentro da água e vários peixes aqui se mostram na água. É sobre um momento de abundância aqui. Em novembro aqui existe um trabalho aqui emocional na compreensão aqui do dar e receber, tá? Seja no campo afetivo ou familiar aqui, existe uma transformação aqui. Alguém sai, né? Alguém sai desse aspecto aqui. Alguém lutando, tá? Reconhecendo aqui que precisa haver uma limpeza. Esse dragão aqui me traz muito a energia de como se vocês recebessem influências, tá? Que podem ser energéticas de alguém ou podem ser até espirituais, porque eu tenho um mago no fundo do deck, tá? Então, alguns de vocês de leão aqui podem estar recebendo influências de alguém ou influências energéticas espirituais aqui que influenciaram muito a questão aqui em relação às emoções de vocês, tá? Sobre as emoções de vocês, mas aqui em novembro aqui existe um anúncio de um novo início aqui. Muitos de vocês aqui vão celebrar aqui, tem uma comemoração aqui, tá? Tem uma nova estrutura aqui sendo estabelecida aqui. Me veio muito aqui uma situação assim de eu recebo aquilo que eu dou, tá? Tem muito aqui assim. Existe aqui uma energia aqui de muito ressentimento, muita mágoa, tá? Mas aqui eu também vejo alguns de vocês aqui lutando, porque ele tá com uma espada na mão para enfrentar esse dragão. Isso aqui é no mental de vocês, tá? Então, assim, é vocês lutando aí contra essas emoções aqui. E vocês conseguem, porque tem um novo início aqui, né? Pajem anuncia novas emoções aqui sendo limpas, né? Essas emoções aqui de vocês sendo limpas, restauradas aqui. Vocês entrando em novembro numa energia de abundância aqui, tá? A partir da compreensão de que você recebe aquilo que você doa.
Mas tem uma influência aqui, tá? Que pode ser tanto espiritual, como pode ser aqui energética aqui, tá? De situações de pessoas aqui. Aqui tem um leonino ou uma leonina aqui curando aqui uma questão ligada ao pai, tá? A figura paterna aqui, tá? Tem alguém limpando aqui emoções ligadas ao pai, aonde isso vai trazer aqui, isso vem rápido, tá? Porque a sua energia principal aqui, ela é uma energia de agilidade nos processos aí, nas comunicações, de forma geral aqui, tá? Em todos os aspectos da sua vida aqui. Então, tem um movimento rápido aqui, tá? Nessa limpeza emocional aqui, nessa cura emocional aqui, tá? É o anúncio de um movimento novo aqui na área familiar de alguns aqui, tá? Alguém curando aqui, tá? O sagrado masculino aqui. Alguém curando aí alguns traumas aí que tem aí com a figura paterna aí. Ressentimentos aí com a figura paterna, tá? Deixa eu ver o que mais que o tarô acrescenta aqui. O hierárquica. Aqui tem auxílio espiritual aqui, tá? Aqui tem auxílio espiritual, como também tem o auxílio de alguém espiritual aqui, tá? Ligado à espiritualidade aqui, que vem como auxílio aqui. A duplicidade, número 11. Muito forte energia de energias mais elevadas aqui, tá? E aqui você aprendendo a lidar com suas sombras, você iluminando as suas sombras aqui, tá? A espiritualidade ajudando você, auxiliando você a você iluminar as suas sombras, a lidar com as suas sombras, iluminar as nossas sombras é reconhecimento, é reconhecer aqui, tá? As dores, reconhecer os traumas, as dores que a gente precisa enfrentar aqui e reconhecer que elas existem e que a gente precisa. Olha, a carta da Torre. Existe a carta da Torre e o regresso, 22. Outro número aqui Torre, número 8, fala sobre equilíbrio. E mais um número 22, no regresso aqui, o número 22 aqui, olha aqui, ó. Luz e sombra, as luas lá em cima, tá? Como se agora dia 5 de novembro nós temos uma super lua, tá? 5 de novembro nós temos uma super lua. E o novembro ele é marcado
muito pela presença de Plutão, tá? Netuno, que são as emoções, Plutão, que é o seu lado sombra, são as suas sombras, tá? E também Netuno, que são as águas, né? Que é a limpeza. Aqui tem energias espirituais elevadas, aqui mais elevadas. Talvez você não conheça, não saiba, mas existe aqui mentores espirituais aqui elevados aqui que estão já te ajudando ou estarão te ajudando em novembro aí. Ou você já vem de um processo já de cura, tá? De restabelecimento aqui, tá? Mas existe aqui uma desconstrução aqui, tá? É você limpando aqui. Algo morrendo aqui, tá? Algo se limpando mesmo no seu emocional, tá? Você lidando com as suas sombras aqui, porque existe um início para você. Tem um novo início, existe uma limpeza nas suas emoções aqui, marcando o início de uma nova fase aqui, tá? E tem a energia da espiritualidade aqui, de mestres superiores aqui, tá? No campo espiritual, 9 de paus, tá? 9 de paus. Tem muita energia de terra aqui, né? Tem bastante energia de terra aqui. Aqui fala sobre a sua persistência aqui, né? O seu trabalho árduo aí com a espiritualidade aí. Fala muito também sobre a espiritualidade e ajudar vocês a trabalhar aí um aspecto de resiliência, tá? Uma força. E 10 de pentáculos. Muito bom. Aqui tem uma superação aqui, tá? O espiritual te auxiliando aqui, tá? Numa superação. Aqui tem um pedido, tá? De aterramento aí, de conexão, de uma busca. Aqui fala sobre você buscar se conectar, né, com o seu eu interior, com a sua espiritualidade aqui, para superar aí alguns obstáculos, tá? Aqui tem alguém se sentindo de certa forma cansado aqui de tanto lutar, só que a espiritualidade
ela te presenteia com 10 de pentáculos. É o espiritual te trazendo aqui, tá? Um 10 de pentáculos, um renovo. Depois de uma batalha espiritual aqui, porque tem alguns de vocês passando por batalhas espirituais que refletem no emocional, no profissional, tá? Aqui no fundo do deck eu tenho o carro anunciando, né? A energia do carro. Tem o Rei de Copas, 10 de paus aqui, 5 de paus, Cavaleiro de paus aqui, é você saindo aqui de uma dor aqui, tá? É você saindo de uma dor. Tem muitos arcanos, tem muitos reis aqui na sua energia. Tem muitas pessoas aqui, como se você fosse sondada no espiritual, como se você fosse observada aqui. Você cansada de muitas batalhas espirituais, ou cansado de muitas batalhas espirituais aqui. Mas a espiritualidade está falando para você que busque conexão, busque se aterrar, porque aqui existe um aprendizado, você sai mais forte disso, tá? E você alcança aqui um 10, né? Você alcança um novo. Aqui a espiritualidade, ela trouxe para mim uma fala que até esse 10 de paus aqui trouxe para mim. É um 10 de paus. O 10 de paus trouxe para mim muito uma fala que um dos meus guardiões trouxe para mim agora, uns 2 dias atrás, é sobre confie, continue caminhando, porque você vai alcançar aquilo que você busca. Mas tem muito sobre a aplicação da fé aqui. É como se você não conseguisse enxergar o caminho, mas você continuasse caminhando, confiando na tua espiritualidade aqui, tá? Por mais difícil que esteja, que o momento esteja, tá? Aqui tem uma superação, aqui tem uma vitória aqui diante de algumas situações aqui espirituais, tá? A espiritualidade vai abrir um portal para você aí. Aqui é como se você precisasse dar um salto de fé. É bem essa a energia que eu senti aqui. É como se você... É alguém caminhando com os olhos tampados aqui, né? Com uma venda nos olhos, entendeu? É como se você precisasse dar um salto de fé aqui, tá? Na sua espiritualidade aqui, é confiar na sua espiritualidade, mesmo que você não esteja conseguindo enxergar o movimento, não esteja conseguindo ver o movimento que a espiritualidade ela tá fazendo, tá? Mas existe aqui um 10 de ouros, existe aqui uma abundância. Aqui, ó, a imortalidade, para mim traz muito a energia da colheita. Você vai colher aqui. Existe uma colheita para você, tá? Depois desse processo todo, existe uma nova estruturação aqui, tá? Existe uma nova estruturação aqui para você. Existe um novo caminho. É você saindo mais forte. Aqui a espiritualidade falando para você assim, ó, que está banindo essas energias aí. Do seu caminho.
tá? Temos a energia do mago aqui. Essas energias espirituais aí que estão te perseguindo aqui, a espiritualidade falando que ela tá tirando. Carta da aliança, transmutação e o pendurado. Tá? Tem alguns de vocês têm pactos, tá? Espirituais aqui, tá? Então tem uma espiritualidade que acompanha vocês aí. Aqui tá pedindo para você que você precise olhar as coisas de uma outra forma. Olhar esse período que vocês estão passando como um período de fortalecimento aqui espiritual, crescimento espiritual aqui, tá? Aqui existe uma situação de vocês passarem a lidar, a trabalharem aqui as energias que são disponíveis para vocês, trabalhar aqui os elementos, tá? Tem alguns de vocês aqui aprendendo a trabalhar com os elementais, tendo influência dos elementais, tá? E vocês precisando enxergar que vocês não estão presos, estagnados aqui, não, tá? Então, existe aqui uma aliança espiritual aqui, tá? Abrindo um outro portal, aqui existe uma purificação, existe aqui uma proteção aqui. Existe também a espiritualidade entregando a vocês uma autoridade espiritual. É vocês despertando um poder aqui, sabe? De transformação, de transmutação. O poder do mental aqui, o poder de você transformar aqui as situações. É como se fosse entregado a vocês um cajado, e o cajado, ele simboliza a autoridade. É você tendo autoridade espiritual para banir aí essas energias aí que estão te influenciando aqui de alguma forma, te interferindo aí de alguma forma vocês aí, tá? Vou trazer uma última energia pra gente finalizar aqui, tá? Eu quero somente 2 energias, por gentileza. Pra gente encerrar aqui, o que mais que a espiritualidade pode agregar para vocês? Ó, a carta dos enamorados, energia de gêmeos, de parcerias aqui, tá? E a carta do mago, que eu disse para vocês, tá? São a carta da justiça, o louco, o sol, a imperatriz, tá? Tem a carta da carruagem. Então, aqui, existe aqui uma parceria espiritual aqui, tá? Uma parceria espiritual mesmo, que te ajuda em todos os setores da sua vida, que está trabalhando tanto no seu profissional, quanto no seu emocional, afetivo, familiar aqui, e no seu espiritual. Existe aqui uma parceria, existe aqui uma guiança aqui espiritual que te acompanha aqui, tá? Ela vem trabalhando o novo para você trabalhar o desapego aqui, tá? Trabalhar o apego, né? No caso, desapegar das coisas. Também tem uma libertação, um equilíbrio sendo trazido para vocês aí através desse desapego aqui. Tem uma iluminação, tá? Tem uma regeneração aqui, tem uma nova estrutura, tá? Tem uma abundância aqui que chega para vocês aí, tá?
Mês de novembro ele vai ser marcado por um mês um pouco introspectivo, tá? Um pouco reflexivo nas ações aí, tá? De uma certa forma aqui, Leão, você já é do elemento fogo. Aqui tome só cuidado aí com as suas emoções aí, para que você não permita ser impulsivo aí, tá? A energia das trocas aqui vai ser muito importante aqui para você, tá, Leão? No mês de novembro, mas tem uma mudança, tem uma transformação aqui e tem a chegada de uma consciência de que você pode transmutar o teu momento negativo em positivo. Você vai precisar trabalhar muito as suas sombras aqui, tá? Muito as suas sombras aqui. Tem uma limpeza muito grande aqui, uma finalização de ciclos aqui, ciclos de dores, de falta, de escassez, para sua nova jornada aqui, porque tem uma colheita aqui, porque a espiritualidade ela coloca aqui que você trabalhou, está trabalhando para isso, e a espiritualidade ela está ajudando você nessa nova jornada, para você conseguir ingressar essa nova jornada, tá bom, Leão? Eu espero ter colaborado com vocês aí. É importante e interessante que vocês ouçam aí os outros signos que têm importância no mapa astrais de vocês, porque podem trazer aí um complemento na leitura para vocês, tá? Se vocês chegaram até o final do vídeo, eu agradeço se vocês puderem aí contribuir com a energia de troca aí, de compartilhando, se inscrevendo no canal, tá? É sobre dar ou receber aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo.